O que a família precisa fazer após o período de internação do seu familiar usuário? Vamos bater um papo sobre isso? Eu sou a Juliana Zibordi, sou psicóloga, especialista na área da dependência química, e eu tenho aqui esse canal e a conta lá do Instagram, onde eu tento trazer materiais, conteúdos que possam contribuir na vida das pessoas para conseguir lidar, né, viver melhor aí com o transtorno da dependência química. Então vamos lá, você tem um familiar, né, com a dependência química e por algum motivo precisou ser internado ou internada. Eu vou falar muito no masculino apenas por força de hábito, tá bom? Então assim, uma das primeiras coisas que a família precisa entender é que a internação, ela é uma das estratégias utilizadas para auxiliar a pessoa a ficar em processo de recuperação, tá? Então, às vezes as famílias acabam até tendo essa medida, né, de internação como primeira opção. Se for um caso crônico, onde a pessoa perdeu totalmente o seu controle de atitudes, comportamentos, está colocando a sua vida em risco e a vida de outras pessoas em risco, até ser essa a primeira medida, tá ok, né? Mas às vezes ainda não é esse o caso, daria para tanto a família quanto o próprio usuário tentar um tratamento ambulatorial. E normalmente se pensa na internação como primeira e até quase que única opção. Isso não é verdade, tá? Não necessariamente ela tem que ser a primeira e muito menos a única opção como forma de tratamento. Tô dizendo isso porque eu já vi muitas expectativas nas famílias de que a internação iria resolver totalmente a situação da dependência química. Isso não vai acontecer, tá? Há casos onde isso acaba acontecendo sim, mas é a minoria. A maioria dos casos precisa continuar tendo um suporte, é importante que isso aconteça e a família também precisa aí saber de algumas partes, né, da dinâmica da doença, da própria dinâmica da família para que isso possa dar certo. Bom, então entendendo que a internação não vai curar a doença, já é um primeiro passo importante. O segundo passo importante é, durante esse período de internação, a família também se preparar para essa pós-internação. A família também precisa conhecer a dependência química, não é só o usuário, a doença é dele, é responsabilidade dele cuidar dessa doença, sim, mas a família também precisa entender para até não sofrer tanto, porque tem coisas que quando a família entende, ela não se decepciona tanto, não se frustra tanto, sabe manejar melhor as situações do dia a dia, e isso contribui muito para o processo de recuperação daquele familiar. Então, durante esse período de internação, é importante que a família ela se aproprie, né, do que é o transtorno da dependência química, como uma doença, como ela funciona, quais são as suas maiores problemáticas. Então, por exemplo, o que são gatilhos, o que são, como funcionam as recaídas, enfim, quais são as estratégias, as técnicas, né, de manejo de fissura, o que é uma fissura, o que você pode fazer nesse momento. Então, a família sabendo mais ou menos disso, já vai ser aí uma contribuição grande para esse familiar. Outro ponto também muito importante é a família saber o que é codependência. Muitas vezes a família adoece junto com esse familiar que tem dependência química. Esse adoecimento emocional, né, da área mental também, se chama codependência, tá? Que é uma dependência emocional aí dessa pessoa que tem a dependência química. E se a família não consegue enxergar isso nela, né, se isso aconteceu, tá? Eu acho que é importante isso assim, não ficar, às vezes as pessoas ficam muito assustadas, eu, né, tenho codependência, não sei, vai lá, investiga, veja. Às vezes você não desenvolveu, mas pode ter desenvolvido. E aí perceber, né, quais as atitudes de codependência que você tem para cuidar delas. Então, por exemplo, uma atitude de facilitadora. Às vezes eu me tornei uma pessoa facilitadora do uso e nem percebi. Uma pessoa controladora. Enfim, você vai poder detectar que características da codependência você tem para cuidar. E então, quando essa pessoa sair da internação, você vai estar ali numa outra postura mais saudável para que esse processo de recuperação possa dar certo. Aí, de forma prática, no dia a dia, você pode, aliás, quando a pessoa saiu da internação, você pode ter uma conversa, olha, no que eu vou ser útil, né? O que eu posso te ajudar que vai ser bacana para o seu processo de recuperação. Porque às vezes a família quer ficar tentando adivinhar, né, o que ela vai fazer, se vai ser bom, se não vai, tem atitudes que não sabe se está ajudando ou não. Pergunta para ele, fala isso aqui vai te ajudar ou não, enfim. Tem sim que tomar alguns cuidados, porque se a pessoa, né, que fez a internação
ainda não está muito madura nesse processo de recuperação, ela pode sim querer manipular, pode sim querer ainda se aproveitar. Por isso a importância de você entender a codependência, porque aí a chance, né, de quem tem a codependência cair até nessas armadilhas que acabam acontecendo é grande. Então se conheça, entenda mais ou menos, né, de forma técnica mesmo, quais são as suas contribuições para que você possa saber se ali aquele usuário ele tá se aproveitando ou não, né, ali da ajuda que você está oferecendo. Basicamente, né, a ajuda é essa, perguntar o que eu posso ser útil. Quando eu tiver fissura, quando eu tiver vontade de usar, você conversa comigo. Ótimo, é uma ótima ajuda para a pessoa. Você vai ajudar ela a distrair a mente dela, falar de outras coisas, não vai falar de droga, até essa vontade passar. Eu preciso que quando eu for sair, fazer alguma coisa, eu preciso que você vá comigo. Ótimo, vai, não deixa ele sozinho ou ela sozinha. Ou, eu preciso ficar com alguém por um período até eu me restabelecer. Legal, isso é possível? Você consegue fazer? Bacana. Uma outra ajuda, você pode cuidar do meu dinheiro para mim, né, até eu poder me restabelecer e controlar esse dinheiro de novo? Maravilha, uma ótima ajuda, né? Você cuida desse dinheiro para o usuário até ele estar em maiores condições de lidar com esse dinheiro, porque normalmente o dinheiro é um grande gatilho de uso. Então, assim, essas são algumas orientações básicas que a família costuma ajudar muito nessa parte. O que não é legal fazer? Primeiro, não precisa fazer festa, porque isso não é uma comemoração. Primeiro que ainda, né? Como eu falei, é só uma estratégia, então nem sabemos ainda se vai dar certo. Então não precisa fazer festa, pode, lógico, ficar feliz, né? Com saudades, mas assim, ele ou ela não tá fazendo mais do que a obrigação se cuidar, né? Se ele tem ali essa doença que atrapalha a família inteira, tem que cuidar mesmo, tá? Segundo, pagar dívidas para essa pessoa, ficar comprando as coisas para ela, né? E ela ali não indo atrás de trabalho, ficar, sabe, arrumando a cama, ficar lavando a roupa. Não, deixa essa pessoa se virar, deixa essa pessoa reaprender a viver sem as drogas. Você pode ir dando algumas ideias. A pessoa tá sem trabalhar, e aí você pode dar algumas ideias de trabalho, você pode ensinar a lavar uma roupa, você pode ensinar a arrumar um quarto, a comprar às vezes uma comida básica, enfim, mas precisa saber até que ponto você não vai acabar nutrindo, né, a postura que é da doença, de tudo de mão beijada, eu não corro atrás das coisas, entro naquele comodismo, e isso pode acabar levando a recaída, porque esse é o perfil da doença, né? Ela quer tudo muito fácil, muito cômodo para poder continuar mantendo o uso. Não a pessoa exatamente, tá? Que às vezes ela tem a total consciência disso, mas a doença que tá ali dentro da cabeça dela, da mente dela, vai poder gerar esse cenário, e esse cenário vai contribuir para querer fazer o uso. A família precisa também entender que ela não tem que parar a vida dela, que ela não tem que... É uma linha tênue entre ajudar e continuar vivendo, né? Então, assim, eu não tenho que parar a minha vida, eu não tenho que me sacrificar grandemente para que ele possa ficar limpo. Eu não tenho que controlar se ele vai usar ou não. Não sou eu o responsável ou a responsável pela recaída, ou pelo risco da recaída, tá? Então, não adianta você viver querendo evitar que a pessoa recaia. Isso você não vai conseguir fazer. É essa pessoa que tem que chegar no grau de maturidade e de capacidade de viver com essa doença sem usar, tá? A dependência química, ela não tem cura, ela tem controle. Então, a pessoa precisa aprender isso, que ficar sem a droga é onde ela vai recuperar o controle da vida dela. Caso contrário, sabe, você não vai conseguir evitar que a recaída aconteça, tá? Então continue sua vida, faça seus exercícios, seus estudos, seu trabalho, né? E estando ali, né? Olha, eu tô aqui, o que você precisa, tal? Isso é possível te ajudar? Isso não é possível eu te ajudar, né? Oferecer, a pessoa, né, não tem ali mais condições de pagar um tratamento. Ok, um tratamento, vou te ajudar, vou fazer isso e aquilo, mas... né, esperando sim um retorno, né, esperando sim um resultado. Ela tá caminhando, né, para saúde, para recuperação, que é isso que se espera depois de uma internação. Bom, se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal. Eu vou voltar a fazer novos vídeos, né, para este canal, tentando contribuir aí para a área da dependência química. Compartilhe com as pessoas que você acha que precisam aí dessas informações, e qualquer dúvida é só marcar aqui nos comentários que eu vou tentar fazer novos vídeos trazendo aí outras respostas. Um abraço!